Até 9 de janeiro de 2026, estamos no 4º ano e hoje é o 320º dia da invasão total. Sejam bem-vindos, eu os cumprimento. Ontem não teve relatório diário, mas fiz um vídeo mostrando como os Estados Unidos da América sequestraram Maduro. Assistam quando quiserem. Eu coloquei o link novamente nos créditos finais e lá eu descrevi o processo com bastante detalhes. Ou seja, quais unidades estavam envolvidas, por que estavam envolvidas, o que fizeram, como chegaram de avião, como o tiraram de lá, como tudo continuou, quais alvos foram atacados, tudo confirmado, é claro, por geolocalizações. Quais as consequências disso para a Rússia? No relatório de hoje, vemos dados de ontem e hoje, incluindo ganhos territoriais russos no nordeste da Ucrânia. São visões bizarras e perturbadoras sobre o exército russo e um novo ataque com o míssil Orishnik, de médio alcance, entre outros. Na região de Donetsk, outro vídeo mostra o uso de um drone First Person View ucraniano contra um soldado russo que se desloca montado a cavalo. O piloto do drone sobrevoa seus alvos e escolhe quem caiu do cavalo, pois já não estava mais montado. Por mais cínico que possa parecer, no campo de batalha não existem mais regras especiais. Só porque a Rússia agora recorre a métodos que lembram guerras anteriores, até mesmo a Primeira Guerra Mundial. Quem vai armado para o combate, seja em veículo blindado, quadriciclo ou a cavalo, segue sendo alvo legítimo. Ao mesmo tempo, o incidente mostra também como esses drones agora são usados de forma precisa. O alvo é escolhido claramente, o efeito é militarmente evidente e, pelo menos neste caso, o alvo é poupado. Mas eu achei essa imagem ainda melhor. Um antigo rifle de repetição Mosin Nagant, ao lado de um fuzil antidrones Helsing TXFQ-01 de fabricação chinesa. O Mosin foi fabricado pela primeira vez em 1891, ou seja, há 135 anos, e a última vez em 1973. Ao lado dele, um novo fuzil antidrones. Ambos na mesma trincheira? Olha, isso não é uma crítica ao Mosin, tá? É realmente um rifle incrivelmente bonito, e eu mesmo tive a oportunidade de testá-lo várias vezes no estande de tiro. Como atirador de elite, ele é bem mais útil nesta guerra do que como fuzil de infantaria. Não gostaria de usá-lo se o inimigo já tem fuzis de assalto modernos. Mas o que dá para ver claramente é que aqui existe uma grande diferença em relação à tecnologia e às condições da guerra. Como já vimos antes, soldados russos usam BCRs ou cavalos, atuando no mesmo conflito e setor da frente de batalha. Assim como esses dois rifles, separados por décadas, também são usados na mesma trincheira. A localidade de Andreevka caiu. Como eu já suspeitava, ela não permaneceria sob controle ucraniano neste mês. Nas últimas semanas, os russos reconquistaram, incluindo Oleksivka. Como os ucranianos perderam o ímpeto dos últimos ataques aqui e não lançaram mais ofensivas quando os russos, após meio ano, começaram a recuar, porque não conseguiam manter as posições. O 225º Regimento de Ataque do lado ucraniano estava presente naquele momento e liderava a linha de frente aqui. No entanto, a situação foi ficando cada vez mais intensa na frente leste, e por isso o 225º também foi transferido e desde então não voltou mais para esse setor da frente. Agora falta aos ucranianos uma unidade ofensiva assim, principalmente onde os russos se entrincheiraram bem. Esse foi o único ganho territorial do dia. Quando os russos disseram que os ucranianos atacaram Putin com drones, já afirmei que usariam isso para justificar outro ataque. E hoje, a Rússia usou mais uma vez o míssil Orishnik, de médio alcance, para atingir um alvo na Ucrânia. Esse é o segundo uso desse míssil contra a Ucrânia, mas não no geral. Você se lembra daqueles que explodiram na plataforma de lançamento no ano passado ou então em órbita baixa? Mas acerto é acerto. Desta vez, eles atingiram perto da fronteira da OTAN, na região de Lviv. Como você pode ver, as ogivas individuais atingem uma após a outra. Essa é uma imagem típica de um ataque múltiplas ogivas, independentemente direcionáveis, ou seja, MIRV. O que é isso, afinal? Bem, você não deve imaginar esse míssil como um míssil convencional. Quase como um projétil que sobe e depois cai de volta ao solo como uma bomba.
e, na melhor das hipóteses, acerta o alvo. Já o múltiplas ogivas, independentemente direcionáveis, transporta várias ogivas, não apenas uma. As ogivas se separam do último estágio do míssil em órbita e caem em intervalos curtos, dificultando sua interceptação. No caso da Orychnik, ela pode carregar tanto ogivas nucleares quanto ogivas falsas, os chamados dummies. Os russos anunciaram há mais de um ano que pretendiam fabricar ogivas convencionais para isso e também instalá-las, mas provavelmente não conseguiram, já que esse ataque foi novamente realizado com ogivas falsas. O padrão de danos mostra claramente que não houve explosão, apenas um impacto ou perfuração normal. Ou melhor, como também pode ser visto claramente no banco, que ainda está aqui na frente, enquanto na parede só apareceu, entre aspas, um buraco. Isso só é possível porque essas ogivas de treinamento são projéteis pesados que caem do céu e não explodem novamente ao atingir o solo. Do ponto de vista militar, o uso disso deve ser visto menos como um avanço e mais como um sinal político-estratégico. O sistema é considerado uma evolução do míssil balístico, 26 Rubis, e possui um alcance estimado entre 2.000 e 5.000 quilômetros. Mesmo que as ogivas usadas até agora, aparentemente, não fossem nucleares, cada lançamento desse tipo obriga uma reação máxima de alerta por parte da Ucrânia e do Ocidente. E é exatamente esse o objetivo. Pode gerar pressão de escalada, simular dissuasão e deixar os tomadores de decisão ocidentais inseguros. Especialmente em um momento em que os Estados Unidos da América estão apreendendo petroleiros russos e aliados da Rússia, como a Síria e agora também a Venezuela, estão sendo perdidos. O ataque visava a já frágil infraestrutura de energia e aquecimento da Ucrânia, buscando desestabilizá-la ainda mais, assim como já era comum nos ataques de inverno dos últimos anos. O restante do ataque foi realizado por drones, mísseis de cruzeiro e outros foguetes, atingindo principalmente a capital, Kiev. O ataque foi realizado. Os russos têm um novo brinquedo. Aqui eles mostram um pequeno veículo terrestre não tripulado. O robô é usado para transportar materiais, munição, suprimentos e às vezes até drones. Tudo tem suas próprias vantagens. Com isso, é possível abastecer posições sem correr o risco de ser caçado por um drone. E você também não precisa pegar emprestado um carro, um cavalo ou um burro para entrar na área de perigo. Também é possível transportar drones aqui, levá-los vários quilômetros adiante e lançá-los de onde os ucranianos não esperam. Caso os ucranianos consigam analisar ou interceptar novamente um dos vídeos de drones, eles só saberiam de onde o drone decolou, mas não onde o piloto está, já que o drone foi levado para outra área antes. Nesse caso, porém, estão sendo transportados suprimentos importantes, que não chegam muito longe, pois poucos metros depois acabam passando por uma mina. O que vemos aqui é um soldado russo em um cavalo novamente, mas este é diferente, pois ele tem uma antena Starlink amarrada nas costas. Fontes russas descrevem um conceito improvisado de inteligência, vigilância e reconhecimento, um cavaleiro transformado em estação móvel de comunicação. O terminal Starlink no cavalo fornece a conexão de dados, um power bank na sela ou com o soldado alimenta tudo, e o smartphone do cavaleiro funciona como codificador de câmera. A câmera é posicionada para frente, criando assim uma transmissão ao vivo a partir da perspectiva da cavalaria. No posto de comando, comandantes viam em tempo real a localização e visão do batedor. Brasil, 2018. Ou você entrou numa zona de morte ou alcançou uma linha de cobertura. No fim, isso é basicamente um drone de reconhecimento humano montado em um cavalo. Militarmente, o objetivo seria obter melhor quadro situacional, rotas de comunicação mais curtas e observar movimentos e contatos diretamente, sem depender apenas de relatórios de rádio. Se é que existem, principalmente quando se trata de pequenos grupos dispersos e em terrenos abertos, isso é muito atraente, pelo menos na teoria. Na prática, porém, o conceito é extremamente frágil. Um terminal Starlink é sensível a tiros, estilhaços e impactos. E aí você coloca isso num cavalo, em plena guerra, na linha de frente, com toda a fiação que pode romper ao montar, desmontar ou em movimentos bruscos. Além disso, um celular frontal oferece visão em primeira pessoa, mas não panorâmica real.
Ou seja, o cavaleiro realmente precisa girar o corpo exatamente na direção de onde se quer ver alguma coisa. E se o cavalo estiver no caminho, o que é comum ao cavalgar, aí se vê ainda menos. Se ele precisar se proteger, saltar do cavalo e deitar no chão, só verá o chão. Isso gera situações específicas. Chamo isso de reconhecimento confiável por imagens de câmera. O segundo ponto é a doutrina. Um sistema desses revela que se está tentando desesperadamente substituir um sistema de comando e reconhecimento limpo e eficiente que está faltando. Uma solução improvisada para extrair informações de unidades mal conectadas. Isso segue o padrão de improviso em vez de solução sistêmica, soluções pontuais que resolvem problemas individuais, mas logo falham em robustez, segurança e resistência no combate. Pessoalmente, acredito fortemente que isso será um fenômeno de curto prazo. A Rússia está intensificando a ameaça contra a Europa. A porta-voz Maria Sakharova afirmou em Moscou que tropas e equipamentos estrangeiros na Ucrânia seriam considerados alvos legítimos. Fim da citação. Exatamente. Esse posicionamento está sendo debatido atualmente. O Kremlin retoma a velha narrativa, classificando a Ucrânia e seus parceiros europeus como eixo de guerra ou militaristas. Ou seja, são justamente os que até agora deram apoio principalmente defensivo. Por outro lado, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, no fundo, também não está totalmente errado na escolha das palavras. Soldados aliados de outros países na Ucrânia também seriam alvos legítimos em guerra, assim como os norte-coreanos na região ocupada. No entanto, ninguém falou em enviar soldados para essa Ucrânia e estacioná-los lá durante uma guerra em andamento. Relatórios de círculos militares russos novamente descrevem condições sombrias em partes do exército russo. Relatos indicam que soldados são punidos por violações disciplinares ou reclamações, sendo forçados a participar de ataques perigosos. Já sabemos disso. No entanto, agora há um novo vídeo em que se vê um soldado com uma mina de fumaça presa ao colete de proteção. Então, isso aqui não é uma mina antitanque como a TM-62 que aparece no primeiro. Também pode ser detonada à distância para criar uma parede de fumaça que deve durar bastante tempo. Acho que era por volta de 10 minutos, pelo que me lembro agora. No final das contas, uma parede de fumaça viva é enviada junto com o ataque. A Guarda Costeira dos Estados Unidos da América apreendeu no Caribe o petroleiro Olinda, acusado de transportar petróleo russo em violação às sanções. O navio havia partido recentemente da China e, assim, se encaixa em um padrão conhecido de operações desconhecidas de rotas tributadas e violações de sanções contra as quais os Estados Unidos da América estão agindo. Este é o terceiro petroleiro em poucos dias que foi interceptado pelos Estados Unidos da América. Indica uma ação mais rigorosa contra frotas fantasmas russas e transporte ilegal de energia. Agradeço aos assinantes, membros do canal, equipe do algoritmo e especialmente ao Tenente Coronel Renek, Roberto Ziller, Dietrich, Fred e Mayrofer. Inscreva-se, curta, comente e até o próximo boletim.